Oi, eu sou a Cris e esse é o Sim Tem Spoiler. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um filme de animação que está disponível na Prime Video. O nome do filme é Robô Selvagem. Ele conta a história da robô Roz. Esse é um filme produzido pelo DreamWorks e dirigido pelo mesmo diretor que fez Como Treinar Seu Dragão e Lilo e Stitch. O nome dele é Chris Sanders. Esse filme é um filme assim muito, mas muito legal mesmo. Ele mistura aventura com um pouquinho de drama, ficção. É muito interessante, porque assim, a robô Roz, ela foi fabricada para auxiliar os seres humanos. Os seres humanos, que somos nós, sempre precisamos de ajuda e estamos sempre buscando algo para facilitar. Então ela foi criada nesse intuito, no mundo futurista. E nesse mundo futurista, ela faz tudo para o humano praticamente. Ele me lembra muito aquele filme do Wall-E, sabe? Aquele robozinho que faz tudo para as outras pessoas. Então, ele me lembra muito esse filme, mas ele é bem diferente. Ele me lembra só a questão da Roz fazer as coisas para os seres humanos. É a ficção, essa parte. Ele tem uma imagem assim muito legal, o visual do filme é muito bom, é bem colorido, é divertido, é dinâmico, e é engraçado, tem drama também. A Roz, ela, como já falei, ela foi feita e no meio do processo de entrega desses robôs, ela se perdeu num espaço aí e ela caiu numa floresta. Nessa floresta, depois, mais pra frente, a gente vai perceber que tem um lugar onde normalmente caem os outros robôs que ficam perdidos por ali. Nessa da entrega, eles caem, ficam ali, eles apodrecem. No caso, ela caiu e quando ela caiu, ela foi ativada. Ela ativou e ela tem que ter um propósito, que é o propósito de ajudar os seres humanos. Nisso que tem o propósito de ajudar os seres humanos, alguém tem que dizer pra ela o que fazer. Então ela cai ali e ali uma floresta que só tem bichos, não tem seres humanos, não tem pessoas, só tem animais. Então ela fica atrás desses animais tentando entender o que está acontecendo, né? Perguntando a alguém quem foi que comprou ela, quem precisa da ajuda dela, o que quer que ela faça. Que dê um propósito para ela, no caso. E aí ela não acha. E aquela floresta, aquele ambiente, é um ambiente muito tóxico, assim. É a lei da selva. É um comendo o outro, um passando a perna no outro, alguma coisa assim. E aí ela faz o quê? Ela se recolhe para tentar entender o que eles estão falando. Porque como ela é um robô e foi programada para falar com humanos, ela não entende o que os animais falam com ela, né? Somos nós tentando ouvir um gato, um cachorro, a gente não entende. Então ela se reprogramou, ficou observando ali quietinha até achar, até conseguir entender o que eles falam. E ela conseguiu entender o que eles estavam falando. E as pessoas ou tinham medo dela, achavam que ela era um monstro, ou queriam destruir ela. As pessoas ou não, né? Os bichos, os animais. E ela sempre aquilo, não, quero te ajudar, quero te ajudar, quero te ajudar. E tentando contornar. Um certo dia, ela tá fugindo de um urso no meio da floresta, que ia atacar e tal. E ela acha um ovo. E esse ovinho, os outros ovos ali não estão mais, a família não tá mais ali, ela acha um ovo. E ela vai tentar proteger esse ovo, porque tem uma raposa que quer comer esse ovo. E ela tenta proteger esse ovo, e essa raposa se torna amiga dela depois. E aí, o que ela faz com esse ovo? Ela choca ele. Esse ovo, ela cuida dele, né, temperatura e tudo mais, choca esse ovo. Esse ovo é um ganso, é um pato, é um ganso, eu acho. E aí, ela choca. E esse ganso, quando nasce, vê ela como a mãe, porque a primeira coisa que ele vê é ela, então acha que ela é a mãe dele. E ela vai tentar entregar esse ovo, esse patinho para outros bichos. Só que esses outros bichos ou vão tentar comer e ela quer proteger, ou, tipo assim, não vão estar nem aí. Aí ela encontra uma família de gambás, que é a mãe e vários gambás, e aí aprende a ser mãe. Então ela não nasceu para ser mãe, ela aprendeu ali. Isso é uma das críticas sociais que tem. Então ela passou a cuidar dele, alimentar, ensinar a voar e tal, porque no inverno os patos migram, né? Os gansos, eles saem do lugar de onde eles estão ali, porque é um inverno muito rigoroso, vão para um lugar quente e depois eles retornam. Então ela estava ensinando ele a andar, a falar, a voar. E nisso tudo, ela estava se entendendo o que ela fazia, porque para ela isso era a missão. Quando ela completou as 3 missões, ela falou, bom, eu não tenho mais que estar aqui, eu vou voltar para onde
eu fui criada, né? Lá, quem me criou, porque fui voltar pra lá. Só que ela desenvolve um certo tipo de sentimento. Só que como ela é um robô, não é literalmente um sentimento, mas é como se fosse um sentimento. Porque aquele patinho não era filho dela, biológico, óbvio. Mas ela criou uma conexão com aquele patinho. E a raposa, que no início tentou comer o pato, estava ajudando ela como amigo para ajudar a criar, ensinar e tudo mais. Então, criou um laço de amizade. Eles fizeram uma casa e tudo mais. Aí esse patinho, quando ele vai encontrar outros patos igual a ele, que ele vê, nossa, tem mais igual a mim, ele... As pessoas falam que ela destruiu a família dele, que não sei o que lá. E ele fica meio com raiva dela. E ela fala, tá, eu entendo que você tá com raiva e tal, eu fiz o que eu tinha que fazer, que era a minha missão e tudo mais. E aí ela vai até esse lugar ali onde tem os outros robôs iguais a ela, só que estavam quebrados, né? Quando caíram, quebrou, ficou ali tipo um cemitério de robôs. Ela conserta um deles ali e ela consegue ver, né, para que ela foi projetada, qual seria realmente o objetivo dela, isso tudo. E ela começa a questionar algumas coisas, assim, né? O que eu tô fazendo aqui e tal, eu tenho que cumprir. Então, mostra também a parte do sacrifício dela. Porque, assim, ele ficou com raiva dela, só que ela falou, você vai ter que sair daqui porque no inverno você não pode ficar, senão você vai morrer. E aí, ela perdeu, tipo, um pedaço da perna, ela tava vazando um pouco de óleo, ela tava se deteriorando. E ela tava mesmo assim ajudando ele, fazendo tudo pra ele poder ser quem ele é, que é voar e tal, e não falava isso pra ele. Todos os outros animais viam o sofrimento dela, em algumas partes, ela, não, eu tô bem, não, eu tô bem. Isso me fez pensar muito no sacrifício que os pais fazem por nós, e aí isso faz pensar bastante na vida, porque a gente acha que tá tudo bem, e quando na verdade não tá. Nós estamos bem por conta dos nossos pais, ou seus filhos estão bem por conta do que você faz, mas você não tá bem, você tem que pensar em você também. E aí, quando ela vê e ele voa e tudo mais, ele sai daquele lugar no inverno, ele vai até uma plantação lá por onde o chefe tá levando ele, e ele vê que tem vários robôs iguais à mãe dele. E ele fica pensando, mas até lá ele meio que já fizeram as pazes. Quando ele voa, né, ele fala, tal, né, agradece, tudo bem, vai, que ela não vai estar mais ali, e vai. Só que aí na hora que ele voa lá e vê que tem outras pessoas, outros robôs, o chefe fala pra ele assim, olha, eu vou distrair o robô pro canto de cá, você leva o pássaro pra voltar pro lado de lá. Os outros pássaros, né, que são os bandos ali. E ele fez isso, esse outro senhor não tá ali mais. E esse outro senhor, que antes não queria ele no grupo, viu todo o sacrifício que a robô fez, falou pra ele que era necessário pro menino, pro caso do Ganso, poder voar com eles, porque era uma viagem longa. E ela fez tudo, treinou ele, treinou pra ele poder ir. E aí, quando ele tava indo pra sair, esse senhor, que é um ganso mais velho, passou com ele na frente dela, assim, pra ele ver o bom trabalho que ela tinha feito. E ela ficou orgulhosa e eles foram, né, seguiram pra frente. E aí, nisso, quando ele viu, nesse outro mundo que ele viu outros robôs, esse senhor saiu, meio que se sacrificou pra lá e ele foi retornando. Nesse meio tempo que retornou, lá na floresta, ela tava junto com a raposa. E aí ela falou, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Depois ela ficou, eu não vou ter que voltar porque eu tenho que saber se deu certo. Eu tenho que saber se realmente ele conseguiu ir e retornar, se ele consegue se virar sozinho. Porque conseguir ir, ele conseguiu. E ele consegue retornar. Então ela ficou esperando. Nisso que ela ficou esperando, eles tinham feito uma casa e tudo mais. E o inverno foi muito, muito, muito rigoroso. E o que ela fez? Ela foi atrás de cada um dos animais para colocar na casa dela para salvar eles desse inverno. E a raposa no início não queria. Mas mesmo assim ajudou porque ela convenceu. Ela falou, não importa se eles acham a gente bom ou não, a gente tem que garantir a segurança deles porque a gente pode garantir a segurança. Então pegou todos os animais e colocou lá dentro. Nisso que colocou lá dentro, ela tava com a bateria acabando, tava ficando fraca, ela tinha que desligar para recarregar. E aí o pessoal ia destruindo a casa dela. Nisso que ela tava destruindo, tava, né, assim, meio cansada, meio acabada, tava com a perna já ruim e tal. Aí a raposa falou pros animais, olha, estamos aqui
cada um tem suas desavenças, ninguém gosta de ninguém, só que lá fora, se todo mundo for sair, vão morrer. Aqui é o único lugar para estar seguro, então temos que ter uma trégua. A gente tem que se unir nesse momento para conseguir sobreviver e passar por esse inverno. E eles fizeram isso, se uniram, deram uma trégua para eles conseguirem passar para esse inverno, né? Que era um inverno muito rigoroso, e viram todo o sacrifício que ela fez, indo atrás de cada um para salvar eles. Aí, tudo bem. Quando eles passou esse inverno e tal, o patinho retornou e ela tinha pedido pra voltar, né? Na verdade, assim, ela viu que ele tava bem, né? Mas não foi falar com ele e pediu pra voltar. Diz que pediu pra voltar, veio uma máquina, né, pra buscar ela, só que aí o patinho chegou pra ela, pediu pra ela não ir, a raposa pediu pra ela não ir, ela falou então que não ia. Só que ela foi feita pra isso. E aí o robô que desceu pra buscar ela não aceitava não como resposta, então foi caçando ela pela floresta e destruindo parte da floresta. E aí eles conseguiram destruir a parte da floresta e conseguiram destruir os robôs que estavam indo atrás dela. E o outro robô subiu e falou: a gente não vai desistir de você. Uma hora a gente vem para poder pegar você. E aí ela viu que a floresta estava destruída. Os animais se uniram para conseguir acabar com o incêndio na floresta. Eles se uniram. Então acabou com o incêndio. Ela viu que aquilo ali, se ela ficasse ali, não ia ter paz, não iam conseguir viver uma vida boa. Ela ajudou todo mundo a reconstruir as casas, a reconstruir tudo, a reorganizar a floresta. Quando ela terminou, ela falou para todo mundo que gostaria de ficar ali, que a programação dela tinha mudado realmente, que ela jamais ia esquecer deles, mas que não era o lugar dela de verdade. E que enquanto ela não fosse pro lugar dela, iriam voltar, continuar voltando atrás dela e destruindo a floresta e colocando o pessoal em perigo. E ela falou que não ia esquecer o pessoal. Então ela tinha sentimento. A programação, por mais que limpasse, não ia conseguir tirar essa parte dela. Então o que ela fez? Ela pediu para voltar, levaram ela de volta, a floresta continuou vivendo e tudo mais, todo mundo com saudade, mas aquele legado dela de união ficou permanecendo ali. E aí, quando ela voltou, o patinho durante o inverno ia para lá e encontrava com ela. E lá ela lembrava dele. Então eles se uniam de volta, tipo, abraçavam, ficava junto, mas lá naquele outro mundo que era no qual ela pertencia e não fazia mal a ninguém, só ajudava. E assim, gente, é uma lição muito linda esse filme. Esse filme é uma lição muito bonita, assim, sabe, de união, de amizade, de sacrifícios, assim, sabe? Eu confesso pra vocês que quase chorei. O olho chega piscou, assim, sabe? Quase deu uma choradinha. É um filme muito emocionante e é divertido, porque tem várias partes ali engraçadas. Ai, gente, só vejam. Esse filme é 5 de 5, sabe? 5 estrelas, realmente. É um filme maravilhoso. Então, eu recomendo pra vocês. Está na Prime Video e vocês não vão se arrepender desse filme. É muito lindo. Então, gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês assistam. Contem aí no comentário se você já assistiu, se você não assistiu, se você vai assistir, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um grande beijo para todos vocês.